Um aviso bem rápido, essa aula que você vai ver aqui agora aconteceu ao vivo no nosso Discord da comunidade, certo? Uma comunidade privada só para membros VIP, tá? Dentro dessa comunidade temos aulas ao vivo semanalmente ou a cada 15 dias diretamente comigo, temos materiais exclusivos como modelos de proposta, modelos de contrato, templates gratuitos e várias outras coisas, né? Comunicação, erros e tudo mais. E se você quiser fazer parte disso, se você quiser participar de reuniões junto comigo, consultorias em grupo, né? O link tá aqui embaixo, tá? Você paga aí por ano menos de uma pizza para participar, tá, galera? Literalmente é quase de graça, só um valor simbólico para realmente separar quem quer e quem não quer, tá bom? Fora isso, temos um grupo no WhatsApp para a interação ficar ainda mais rápida e avisarmos sobre notícias, sobre os eventos e tudo mais. Então, fique com o vídeo, espero que você goste. Você fazer um fluxo completo com agente e multi-agentes, né? Então, por exemplo, eu nesse caso, o que que eu faria? Eu tenho um cliente aqui que ele tem um e-commerce de suplemento. O que que é? São 900 produtos também, então já é mais. Então, eu tentei usar a base vetorial normal como uma tudo agente e eu percebi também que mesmo usando a base vetorial, ainda não foi tão assertivo. Então, o que eu fiz? Quando precisa buscar um produto, ele leva para um outro workflow, no mesmo esquema do agendamento que a gente aprende aqui no curso. E aí, nesse outro workflow, tem um agente reg. Então, ele é focado só para buscar o produto. Isso foi a forma que eu mais consegui ganhar assertividade. E aí, o que? Na hora que você vai criar a base vetorial, ao invés de você fazer ela normal, igual vem no por padrão, que é só o content, o metadata e o embed, eu crio também os campos fora do padrão, que aí eu crio tipo preço, sabor, tudo separado. Isso também aumenta a assertividade, só que você precisa criar ela de uma forma mais complicada. Você precisa criar uma nova função no banco de dados. Aí tem uma função que chama Match Documents, que é a que busca a base vetorial. Aí você precisa substituir ela por uma nova para você conseguir buscar os outros dados. Aí você precisa mascarar e trazer tudo como se fosse metadata. Mano, tipo, dá um trampo da porra. Tipo, é umas 2 horas só pra você conseguir configurar a base vetorial, mano, a primeira vez. Só que assim, não tem falha nenhuma, mano. Tipo, você fazendo isso daí, velho, é o jeito mais assertivo possível. Ainda mais pra quando tem muito produto. É a melhor coisa que tem. Exato, falou tudo, Dani. E, mano, inclusive tá na minha lista, tá, de aulas que tem que colocar na formação vetorial, porque, cara, é uma coisa que realmente muda muito o jogo. Eu não usava antes em projetos, porque sempre, vocês sabem que eu sempre prezo pelo simples e funcional, mas chegou alguns projetos que eu falei, cara, não tem como usar mais um JSON aqui, mais um documento como base de dados, né, base de conhecimento. Tem projetos que realmente você tem que apelar para um negócio mais parrudo. E o vetorial, ele nada mais é do que um banco em embeddings, né, que é basicamente como uma IA armazena e lê esses metadados. E assim, ele é muito eficaz, por quê? Porque a IA não vai ler. Por exemplo, eu tive um cliente aqui que eu estou implementando para ele, e ele vende curso, né? Curso de microlins. E aí ele tem, tipo, eu montei um documento com os cursos, com as explicações, que deu mais de 26 páginas. Se você coloca direto esse documento para a gente ler, cara, ele vai ler todo o documento inteiro toda vez que ele precisar de alguma informação. Tipo, vai deixar lento, ele não vai achar as coisas do jeito certo. E o Gastar vetorial, muito token. gasta token pra cacete, porque basicamente cara, ele manda tudo isso pra API e volta. É uma bagunça. Agora, com o vetorial, você economiza token, né? A primeira coisa e uma das mais importantes, que é não gastar dinheiro à toa, né? E também você consegue, ele faz meio que uma pesquisa dentro desse banco de dados, por uma interpretação, por alguma palavra-chave, algum termo. É, Então, você montar um banco igual o Dan falou, cara, é perfeito. Porque assim, você monta um agente só para montar a consulta dentro desse banco vetorial. Então a chance dele errar é muito baixa. Que tipo assim, é. suplemento, ele vai falar o nome do suplemento, alguma característica, por exemplo, se é um whey, se é isolado, se é concentrado, se tem sabor, se não tem, ele vai achar exatamente o que você precisa. E isso vai entrar na formação, tá? Não fiquem preocupados. Mas, cara, também tem tudo no GPT, se você conversar com ele. Na documentação do N8N, falando da parte de Supabase, você consegue fazer ali também. Mas, enfim, cara, muito, muito da hora esse projeto, tá, Aleph? Muito interessante mesmo. E, cara, dá uma focada nisso. Se precisar aí, chama eu, chama o Dan. Enquanto as aulas não saírem também.
Mas não abandona o projeto, não, cara. Projeto grande, galera, Tem que é pegar. tem que pegar. Então, Independente se mas vai dar dor de cabeça. tem um outro detalhe, preço. O Essa preço que não foi é a fixo? questão. Não, a questão é quanto eu ia cobrar, entendeu? Ah, tá. Porque eu tava com receio de cobrar um valor muito baixo e acabar tendo uma dor de cabeça muito elevada que não compensasse o valor que ia receber, entendeu? Perfeito. Até porque eu falei pra ele que, cara, eu vou tentar fazer o mais assim, usual para você, mas eu pretendo implementar algumas melhorias. Eu cheguei até a comentar com ele sobre a questão do dashboard, apenas para acompanhamento de pedido, porque ele não tem nenhum sistema lá, por exemplo, de como você tem em empresas normais separar estoque por coluna e por fileira para acelerar o processo de identificação, para a pessoa não ter que ficar tipo rodando a loja inteira atrás de um produto. Se Uhum. ele pegar aí num dashboard e procurar o produto, ele vai lá e acha a coluna certa que ele tá e a fileira que ele tá. Então ele vai direto até o local, porque lá ele também tem um projeto tipo assim totalmente desorganizado fisicamente. E eu queria tentar acelerar também a organização dele junto com o sistema. Cara, esse é o melhor caminho que tu encontra. Ó, é um cliente que vende produtos colecionáveis, ou seja, o ticket dele é altíssimo. Você tem que entender, né? Isso aí você vai chegar conversando com ele. Não sei até se você já conseguiu essa informação. Se ele vende muito, né? Às vezes ele vende um, dois por dia, que, tipo, porra, é um faturamento gigantesco, né? E, cara, se você entender que sim, esse cara tem grana pra pagar, mano, oferece essa solução 360 pra ele. Nem se você ficar, sei lá, 3 meses, 4 meses pra implementar tudo isso, mas cobra aí uns 20, 30 mil reais, tranquilo. Sem, assim, sem nem se preocupar. Ah, ele não aceitou. Cara, é de duas uma. Ou alguma hora ele vai voltar contigo, porque realmente, pô, se esse cara for continuar do jeito que ele tá, ele não vai crescer de jeito nenhum, né? E hoje a gente sabe como que tá o Brasil, empresa que não se mexe, aí não dura nada, né? Então, de duas uma, ele vai voltar com você, ou você simplesmente vai se livrar de uma dor de cabeça gigantesca. Porque se você oferece só o agente, você vai resolver uma pequena parte do problema dele, sabe? Talvez você cause até outro problema. Pô, com um fluxo grande do agente, aumentou ainda mais a desorganização do cara. Ele não sabe o que que tem, o que que não tem. Você não tem como controlar isso também pelo agente direito, para ele não conseguir controlar lá. Então vale a pena sim você montar um. Tem até softwares prontos disso, tá? Trabalhei numa empresa que eu implementei na época que eu nem trabalhava com isso, tá? Era na lista de dados. Eu implementei lá um sisteminha, não lembro o nome agora. Se eu lembrar, eu te falo depois. Mas que era por etiquetagem, sabe? Colocava um QR Code ali, lia, já caía direto no estoque. Faz um negócio desse pra ele legal, cara, monta um escopo parrudo do projeto, fala, ó, cara, eu vou solucionar todos os seus problemas aqui e você me deve 30 mil reais, e é isso. Tipo, ele tinha um receio com a IA, ele falou que ele tinha medo dela colapsar. Aí, a minha, que eu tenho aqui ativa, que eu uso de teste, né? Eu uso até para usar como exemplo quando eu vou atrás de um cliente. E aí ele ficou horas testando. Eu falei, irmão, pode fazer o que você quiser, pode falar o que você quiser. E a minha tá tão centrada que ela, tipo assim, ele não teve pra onde correr. Ele comentou com os colegas dele e os caras ficou assim, mano, não tem como, olha o bagulho é surreal, não tem comparação com o que a gente tá tendo aqui hoje. Aí eu falei, cara, quanto mais você falar, mais ela vai fazer. Tipo assim, ele ficou fazendo perguntas idiota. Uhum, Só que eu treinei a minha para que quando eu fizesse uma pergunta idiota, ela não ignorasse, mas que ela fosse de forma cautelosa e engraçada, tipo, para descontrair, mas direcionar para o objetivo final, que é concluir ali o agendamento, né, de reunião. E ele falou, cara, não adianta, eu posso falar 1 milhão de coisas, ela sempre vai voltar pro direcionamento que ele programou. E ele ficou, tipo, assim, muito horrorizado com o que ele viu. Aí eu falei, não, fica vai pensando, vai vendo aí. Eu tive uma call com ele de 1 hora, eu expliquei tudo pra ele. Mesmo sem ter a capacidade, eu falei pra ele, eu faço. Só não sei, e eu aqui falei, eu não sei como, mas vou fazer, entendeu? uhum, perfeito, cara. Basicamente isso. Perfeito. E é assim que todo mundo deve agir aqui, tá, galera? Não é dar o passo maior que a perna, não é enganar ninguém, mas o primeiro passo tem que ser dado e é assim que a gente começa, tá? É pegando um projeto que a gente não sabe se vai dar conta, é tentando coisa nova. Cara, galera, tô num projeto aqui, alguém consegue me ajudar? Não sei, paga pra alguém fazer alguma coisa. Mas, cara, aprende. Qualquer coisa tu vai aprendendo. No pior dos casos, tu devolve o dinheiro do cara, mas você teve uma puta experiência, tá ligado?
É isso, não tem muito pra onde fugir. Eu poderia falar aqui que o mundo é uma maravilha, que a gente só vai pegar o projeto fácil, valendo muito dinheiro, mas muitas vezes a gente vai ter que dar um passo grande, tá? Mas é isso que vai fazer a gente ser diferenciado também. E, e é isso, galera. É esse tipo de papo que eu quero ter aqui com vocês, tá? Ah, projeto fácil não tem graça, né? Não tem Tem que graça. entender também. Mas, cara, deixa eu te falar uma coisa. O que que você prefere? Você prefere graça ou você prefere dinheiro no bolso? Ah, eu prefiro dinheiro, né? Pode ser sem graça, mano. Se estiver pagando muito, né? Certo. Se o cara quiser Mano, pagar 8, que nem esse último cliente que eu fechei, é só um agente que é basicamente um SDR, que agenda visita presencial, que eu montei um banco de dados vetorial com todas as informações do curso, fiz um prompt bem feito, e pronto. Eu mandei pro cara testar, mano, mano, ele falou que, nossa, velho, que da hora. Nem imaginava que ia chegar nesse nível, tal, R$ 8.000. é que pros caras é uma coisa de outro nível ainda, né? O que pra gente, tipo, a gente já vê como básico, mano. É muito avançado ainda pra turma de fora da bolha. Mas, mano, que nem tem uma loja de roupa que a gente fechou essa semana mesmo. Que dá pra fazer até com chatbot, mano. É um negócio muito simples. É tipo, fez em tipo 15 minutos. Recebeu o lead que tá chegando, integrado com o CRM, e perguntar de qual loja que ele quer ser atendido e mandar uma mensagem de encaminhamento com o número do lead, o nome do lead e a loja que ele quer ser atendido. Só isso. Mano, e é tipo R$ 1.000 de recorrência. Um negócio que nós fez em 15 minutos, E não vai tá nem ter ligado? custo, né? Porque é chatbot. Não tem nem custo, mano. Tipo, é um negócio muito simples, tá ligado? É isso aí, aproveitar as oportunidades do mercado, galera. Enquanto ninguém tá olhando pra esse tipo de gente, tem que olhar. Às vezes é um cliente ali que você não dá nada pro cara, o cara tem um dinheiro no bolso e ele tá disposto a pagar porque é uma dor muito forte nele, né? Às vezes você fala, mano, essa automação é muito simples, não vale nem a pena vender. Cara, às vezes a automação simples que você fez em meia hora, às vezes vai solucionar horas do mês do cliente, 10, 15 horas, 20 horas da É. operação do cara. É isso que a E gente já tem vai que. levantando caixa também, né? Exato, exatamente. Mano, Dinheiro nunca se nesse rejeita. projeto aí, nesse projeto do Aleph, mano, eu também integraria um CRM, mano. Quatro atendentes, mano, sem um CRM, eles vão ficar perdidos, mano. Eu centralizaria tudo, mano. E Exato. colocaria também uma configuração do CRM a mais também no escopo, velho. Tem que ter um CRM, tem que ter um sisteminha ali. Ou pode ser um, Ah, um CRM bem completo, quase um ERP, tá ligado? Integrado ali um no ah, outro, com um sistema de estoque ali, basicão. Já era. Tu aprende aí um CRM básico. Tem aquele Noco DB, a galera costuma fazer um negocinho de estoque também. Não sei se é muito bom, não vi. mas, cara, no pior das coisas, faz um banco de dados, integra o CRM e já era. O negócio é não ficar preso à ideia principal do projeto. Ah, o cara quer um agente de A. Beleza, mas o que que ele não tem ainda? Ele tem um CRM? Não tem. Ele tem controle interno? Não tem. Pô, o cara não sabe nem o material que ele tem disponível. Como que ele quer um agente de A? O agente vai vender muito mais que o vendedor normal. Você tem que falar isso pra ele, ó. Tem que te avisar uma coisa. Eu tenho que te deixar ciente disso. Eu posso implementar só o agente pra você. Mas o agente ele vai sim te trazer mais vendas, vai te trazer mais conversão. Isso pode ser um problema, porque hoje você não tem controle do que entra e do que sai na sua empresa. E o que você vai fazer quando a gente vender 15 produtos num dia, né? Vamos fingir que o cara vende 5, 6, ticket alto. O que você vai fazer quando a gente vendeu o triplo, quádruplo, quíntuplo? Você vai, você vai chegar com um extintor para apagar o incêndio? Eu tenho aqui um negócio para te oferecer que eu posso te dar uma solução completa. Aí você deixa na mão do cara. Mas sempre deixe bem claro, ó. Cara, eu recomendo você fazer um negócio completo. Não só porque eu quero que você me pague mais, mas porque isso vai te trazer muito mais resultado do que fazer só uma parte. E é assim que vocês vão tanto ganhar mais dinheiro quanto entregar mais satisfação pro seu cliente, tá? Porque é que nem o Dan falou, o que que adianta? Você só montar um negócio que pra você é legal, mas não vai solucionar o problema do cliente. Aí você fica na parte do eu faço o que eu gosto, né? Esse cliente aqui, ele vende em média de 50 a 100 produtos dia. Ô, É Por louco, muito. dia? que ticket isso É, aí? ele vende. É porque é item colecionável e o valor, o ticket é de desde baixo até muito alto. Ele compra mercadoria, tipo, toda hora. Ele compra coleções de 100 mil e revende elas o tempo O cara inteiro. não E vive. e às vezes ele vende ela a coleção picotada, às vezes a coleção inteira.
Então é muito relativo, entendeu? Não é um preço fixo. Ele Entendi. sempre está comprando mercadoria e revendendo. E agora ele até está com um projeto de criar um sistema de leilão que ele vai fazer para tentar aumentar o ticket de alguns produtos mais concorrido, né? Porque acaba que vem alguém com um preço assim, vamos supor, baixo, né? Pelo que vale, ele acaba vendendo, mas se colocasse num leilão, poderia chegar a 3, 4 vezes mais, dependendo por uma questão de disputa ali. E aí eu até falei com ele, pô, dependendo de como funcionar, dá pra gente tentar implementar dentro do próprio sistema meio que eu não sei como se chama, mas tipo como se fosse uma roleta, assim, sabe? Que ela indicasse um produto para leilão junto com o próprio sistema. E aí notificasse quem tivesse interesse no WhatsApp ali, por exemplo, e a pessoa só clica no link e vai lá e dá o lance. Quem ganhar o lance, compra. Faz melhor, leilão no grupo do WhatsApp. Monta um agente lá dentro do grupo. Ele vai mandando preço. Aí, sei lá, ele conta até 10 lá no grupo. Se ninguém mandar que paga, aí ele manda no privado do cara, ó, o link é esse. Toma. Leilão É, ao vivo no WhatsApp. eu não sei se no WhatsApp daria para fazer múltiplos de leilões, né? É, e teria que é Tipo, complicado. porque se fosse dessa forma, porque ele falou nesse sentido, ele fazia diversos produtos tipo assim, para produtos parados ou produtos que têm muita procura. Ele queria fazer múltiplos leilões para tentar vender tudo. E ele vende muito, pô. A última call que eu tive com ele tava com um faturamento de meio milhão e não tinha nem passado 15 dias, pô. Nossa. Ô, louco. Era muito dinheiro. E ele falou, pô, tô indo no Rio aqui agora comprar uma mercadoria 95 mil. Eu falei, porra, eu fiquei até, tava até sem saber o que falar direito, pô. É muito dinheiro pra minha capacidade. E o cara não tem nem um CRM, mano. Esse cliente aí é Mano, ouro, mano. Você tem que ele explorar ao trabalha, máximo. ó, ele trabalha dentro de casa, as mercadorias ficam no chão. Ele trabalha, tá começando a trabalhar até com Apple agora. Tá vendendo MacBook, Caralho. iPad, porque ele não tem onde mais enfiar o dinheiro, pô. Ele tá comprando coisas que ele pra ganhar mais, pô. Simples assim. Cara, e é isso, mano. É um projeto aí que você pode cobrar pelo menos uns 40, 50 conto, mano. Resolve pelo menos o problema inicial do cara. Organização e automação. Automatiza o máximo que você puder. Mano, e te falar mais ainda. Esse cara pode ser teu único cliente pro resto da tua vida. E tu ia aumentando a mensalidade dele, tá ligado? É, Deu um eu exemplo bem até, exagerado, mas. eu até não sei se é uma boa coisa falar, mas eu andei analisando, aqui pelo menos na minha cidade, a questão de implementação não cai muito bem. Então eu meio que criei uma nova metodologia que produtos mais básicos, ali até a questão de agendamento, assim, aviso em grupo e tal, é até 3 mil. Acima disso já é um personalizável, porque aí fica mais fácil. Porque quando eu chego num cliente, ele quer só um atendimento, eu falo, você paga 1.000 por mês e eu te dou atendimento. Eu não cobro implementação com valor alto para não assustar o cliente, entendeu? E aí ele fica mais tranquilo e eu tento segurar ele a longo prazo. E dessa forma É. também eu monto tudo dentro de uma VPS só, o que diminui meu custo. E você ganha no LTV, né? Isso, exatamente. É mais seguro até para quem está começando, porque quando você não sabe como falar, se você não souber dialogar ali com o cliente na hora, você vai assustar ele, porque ele vai entender que aquilo ali é um prejuízo e não uma solução. Exato. Exato. Eu E a gosto da implementação. implementação. Eu acho importante, porque você vai. Mas, se for alguma coisa já muito pré-modelada, tipo, você tem um agente de clínicas. Você prospectou uma clínica, você vai só dar um Ctrl+C, Ctrl+V ali, já era, né? Mas, cara, tudo vale mais a pena tu cobrar 1.000 de mensalidade sem implementação, né? No final do ano você vai ter 12K, do que você cobrar 2, 3K de implementação e cobrar 200, 300, 400 mensal. Tem que entender o teu cliente. É porque eu fiquei pensando na questão de, tipo assim, se eu compro uma VPS, coloco tudo vinculado ao e-mail do cliente, e o cliente meio que cancela 2 meses depois, eu vou ter uma VPS perdida praticamente. Porque ela vai estar vinculada a todos os dados do cliente ali, e aí até eu poderia tentar reutilizar, mas seria muito mais trabalhoso do que eu tentar, tipo, manter tudo numa VPS só, e tentar ter um controle ali, e saber lidar também, né? Quando tiver muito lento, já saber fazer o upgrade ali pra não colapsar.
Aí tu vai ter que criar alguns meios de proteção de VPS. Por exemplo, fluxo, que ele fica monitorando 24 horas. Se dá um pico muito alto, ele te notifica. Backups automáticos aí diariamente. Você vai ter que pagar um pouquinho a mais, mas tem essa segurança, né? Porque imagina, são vários clientes. Se der BO, cara, vão ser, sei lá, 10 pessoas indo no teu privado gritar na tua orelha, tá ligado? Hum. Aí você tem que se preparar pra isso, pô, é totalmente tranquilo. Tem até outras formas até de se fazer, ao invés de você pegar uma VPS normal, tu pega uma VPS um pouco mais parruda, né? E monta toda uma infra dentro disso. Tu cria basicamente é, instâncias dentro dessa VPS para cada cliente. Então, tipo, tem como você criar vários subdomínios, fazer um controle um pouco maior. Eu também não manjo muito dessa parte de infra, tá? Eu nunca fiz algo desse gênero, mas se você dá uma pesquisada e realmente vale a pena para você, dá para você fazer dessa forma. Na verdade foi isso que eu pensei. Seriam múltiplas instâncias com vários domínios, subdomínios. No caso, a VPS seria a única coisa que iria ser utilizada em conjunto, ali para manter todos os fluxos no mesmo lugar. Até para uma manutenção mais rápida, entendeu? Se tivesse algum problema, seria mais fácil de ter controle ali. Lidando com clientes de sistemas mais básicos, né? Quando fosse um complexo, lógico que seria uma VPS à parte. Show, show de bola. Eu tô nessa pegada também. Eu não tô fechando muito cliente agora em nível médio, mas eu tô trazendo um cliente, vou mostrar todo o meu processo de prospecção de um cliente meu de uma barbearia, trazer pro treinamento de vendas, eu tô montando ainda, não tá nem pronto o bagulho. Mas assim, eu vou seguir nessa ideia também, de montar uma única VPS, pegar uns clientes que vão pagar menos, né? E assim, realmente não vale a pena criar toda uma estrutura ali para um cliente que vai pagar R$ 800, R$ 1.000 mensais. E também não vai precisar de nada complexo. O cara é só um agente no WhatsApp. Não precisa de CRM, não precisa de nada fora disso. Dá até para fazer o quê? Usar uma agenda um pouco mais simples de mexer do que do Google. Você tem que ficar criando API dentro do Gmail do cara e tudo mais. Isso é uma dorzinha de cabeça, tem que ficar renovando. Imagina tu abrir a lista de credenciais ali, Google, Drive, não sei que, Gmail, de todos os teus clientes. Nossa senhora, isso vai ser uma dor de cabeça. Então, ou criar um sisteminha, próprio Lovable ou alguma coisa, para ser tipo um micro SaaS, bem porcamente falando, ou realmente pegar algum tipo de agenda online que seja mais fácil de integrar, tipo um cal.com da vida, um Calendar, não sei como fala essa porra. Mas enfim, essas agendas que conectam mais fácil que o Google, você não precisa ficar criando API e tudo mais. Dá pra fazer dessa forma também, que aí você tem menos dor de cabeça. Que a do Google, acredito que vocês já sabem, né? Cada 7 dias ali, mais ou menos, se você não ir lá e atualizar, velho, já era. Então, a minha eu não preciso, não. Nunca caiu tua API do Google? Eu fiz de um jeito aqui que ela não cai mais. Que jeito, rapaz? Eu não sei explicar, mas basicamente eu segui um tutorial que eu achei, e aí ele ensinou de um jeito lá diferente do que você mostrou, e aí nunca mais caiu. Tu publicou o aplicativo? Teve autorização? Sim, sim. Ah, Tá tá. tudo puxado lá de uma forma direta. Tipo assim, é como se eu tivesse puxado o mesmo link único. Eu não fiquei pegando um por vez. Ele foi um Eu Justo. acho que é só. porque publicou, não porque usou o usuário de teste, né? Aham, A gente usa o usuário de exato. teste. Eu nem sei publicar, mano. Eu nunca fiz isso. Prefiro ficar renovando mesmo. Ela ficou direto aqui. Meu agente já tá, sei lá, um mês e meio, dois, rodando. Sem eu nunca ter entrado. Não, não, não é difícil publicar. É bem tranquilo, na real. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu já fiz isso alguma vez também, mas faz tanto tempo que, mano, os caras, o meu saco com as APIs, principalmente Google e Meta, mano, é que os caras atualizam toda hora, né? Todo dia. Mano, você atualiza a página, já tem algum botão diferente lá pra você clicar, velho. É incrível como os caras não se aquietam, mano. Desde que eu comecei a mexer com automação, acho que já mexeu a tela de API umas 4 vezes já, do Google. Vitor, você já viu uma parada que tem na Google, que é no AI Studio, que é uma parada que mexe no browser sozinho? Já vi, já vi. Cara, eu mexi naquilo ali, eu fiquei pensando se é possível fazer alguma coisa com aquilo, cara. Eu acho Porque que é não tem muito API ainda, surreal. né? É Não, só dentro da mas, plataforma, é. cara, mas aquilo ali foi bizarro. Ela faz tudo automaticamente, cara. Você não precisa fazer mais nada. Até procurar um produto pra você comprar, ela faz sozinho. É doideira, mano. A gente tá indo pra um caminho, por isso que eu falo.
Você não pode se prender à solução, né? Se prender à solução é o pior caminho que existe. Porque a gente tá indo para um caminho de mercado que. Solução não, perdão. Se prender à ferramenta, né? A template e tudo mais. Porque a gente tá caminhando para um mercado que, cara, muda, se transforma toda hora. O que funcionava um ano atrás já não funciona mais hoje. Por exemplo, antes eu não sei quem aqui é um pouco mais antiguinho no mercado de IA. Antes não tinha como criar agentes de IA diretamente no N8N. Então, nos meus primeiros projetos, o que, que você tinha que fazer? Você tinha que usar uma plataforma externa, o Flowise, um DeFi da vida, que eram plataformas só de agente A, e que essas plataformas muitas vezes não tinham integração com a API tipo do Google. E aí, o que, que você tinha que fazer? Tipo, você montava todo o fluxo de receber mensagem e responder a mensagem no N8N. Na parte de IA, você tinha que fazer uma requisição dentro de outro aplicativo, que é só mandar a solicitação. O teu agente de IA ia ler, buscar na base de conhecimento lá dentro e tal, ia responder. Aí ele ativava um outro fluxo do N8N. Cara, era uma bagunça gigantesca, porque não dava para criar agente diretamente no N8N. Só pra vocês terem uma ideia, que, tipo assim, a parada se transforma muito e muito rápido, ainda mais falando de IA. Eu vi uma pesquisa que mostra que, tipo assim, o mercado de IA parece que evolui até 10 vezes mais rápido do que o mercado de tecnologia em geral, né? De programação, de software, enfim. O que é absolutamente bizarro, né? A gente tá trabalhando com algo que vai dominar o mundo em pouco tempo, tá? Se alguém falar que não, a pessoa tá ou tá mentindo ou é lunático, porque vai. Na verdade, eu não sei se foi agora, mas acho que essa semana a Google lançou também uma nova IA, que é para quem é programador, a CLI. Essa eu Ela, não vi. ela faz tudo que o cursor faz, só que melhor, com menos consumo, e eles liberaram até, se o cara ouvir um cálculo lá, até US$ 240 de consumo, a pessoa pode usar à vontade. E usa, tipo assim, o cara fez tipo uma réplica do jogo da cobrinha lá e usou 8 centavos de dólar. E ela fez sozinha tudo. Doideira, mano. É Bom, Gemini CLI, quem quiser pesquisar aí, é uma parada top. ó, as IAs do Google estão ficando muito boas, cara. Eu só tô apanhando um pouquinho ainda porque o jeito delas ativar a função dentro do N8N é diferente. As tools, né? E aí você tem que refazer tudo e tal. Mas a humanização delas é muito boa, tá? Custo por token também é muito bom. Usar o 1.5 Flash ou 2.5 Flash É, é bem humanizado, mano. É bem legal. Só que aí mano, ele ativa tudo de uma forma estranha. hoje eu fiquei puto, velho. Porque eu tava usando o tempo grátis lá do Gemini, né? Eu tava usando o 2.5 Flash. Só que eu não sabia, mano, quanto tempo que tinha grátis, porque eu não tinha achado em nenhum lugar. Aí eu falei, ah, vou deixar aqui rodando. Quando dá pau aqui, alguém manda mensagem, eu troco aqui. Aí hoje tava rodando, mano. Aí do nada o cara mandou print aqui pra mim, a gente começou a mandar tipo Max Iterations. Mano, Nossa. negócio tudo bugado. Aí eu falei, vou ver aqui o que que deu, mano. Aí foi tiro e queda, era isso daí mesmo. Aí eu troquei, mas é que esse cliente meu aí, ele é parceiro, velho. Ele é da Mas, hora pra caralho. ô Dan, você não pegou a parada do Google lá de um ano, não? Mano, eu peguei esse bagulho grátis, mano. Eu não entendi por que que parou também. Eu achei que ia Só que ser acho que é os por. créditos. Acho que você É pode que, usar a tipo, plataforma, mas os créditos chega um momento que ele começa a cobrar, eu acho. é que assim, o Eu Gemini, não cheguei a ver. pelo que eu entendi, você tem um negócio lá de um ano, né? Que você pega com o e-mail educacional, mas ele tem um máximo de tokens que você pode usar por dia, mesmo no plano grátis, né? Então, assim, se você tem. Se usou tudo esses tokens 7 horas da manhã, ele vai dar pau já 7 horas da manhã, tá ligado? Só que é um negócio alto, mano. Foi algum negócio estranho que ele ativou alguma tool errada, mano. Já deu isso daí também, eu acho, com outras pessoas que usou o Gemini. De tipo, ele ativar a mesma tool 10 vezes, assim, mano. Dar essa bugada aí. Quando eu tava testando, deu isso, né? Ainda bem que eu vi em teste. Aí, mano, é que o Gemini ele é muito estranho, mano, o jeito que ele ativa as tools, mano. Se você não deixa muito bem explicadinho, que nem o que eu fiz pra parar foi só colocar um set no final do fluxo do outro workflow e explicando que tinha acabado, e aí parou. Tipo, era um de transferir o atendimento, né? Aí eu só coloquei um set no final do if, quando finalizava, e aí, tipo, só de colocar isso daí, colocar no set atendimento transferido, já parou de dar esse bug. Então ele é muito. Eu curti muito a API do Gemini, mano, mas tem que ver como que vai ser ainda. Eu preciso validar melhor.
Exato. Só para conversacional ele é excelente. Agora, para É, tools, para usar ferramentas, no N8N pelo menos ainda eu ainda não achei um jeito que tipo fique liso igual o GPT, né? O GPT GPT, você coloca tu ali, coloca o input esquema, dando um exemplo do que é, mano, ele ativa perfeitamente. É incrível. é muito foda, mano. É muito diferente, mano. É uma coisa que antes também não existia, essa parte de você colocar coisas direto com a inteligência da IA, mas agora, mano, mudou completamente, velho. Vocês Ó, quem achou N8N complicado agora, cara, o ano passado era uma dor de cabeça muito maior pra mexer com N8N, tá? Era foda. Ô, Vitor, você já viu o lance lá no GPT que você consegue ganhar token gratuito? Não vi. Que lance que é esse aí? Tipo, antigamente eles davam 10 milhões, agora tá dando 2,5 milhões. Você só precisa ativar uma função lá dentro do site dos tokens. E, por exemplo, eu coloquei US$ 10, até hoje não consumi meus US$ 10, porque por dia eu tenho 2,5 milhões de token. Aí por Ô, isso que eu louco. deixo o nego testando a rodo. Ah, mas isso aí você tá basicamente liberando o acesso aos teus dados, né? Se eu não me engano. É, pra testes eu deixei Ok, isso é. solto Pra pra testes de ficar lá. boa. Agora pra cliente já não, já é meio complicado. Eu não cheguei a fazer isso, mas, tipo, pra quem tá Vale a querendo pena. prospectar aí, usar aquilo lá é uma mão na roda, porque não vai ter que ficar botando dinheiro, pô. Depois você me lembra disso aí, eu vou até anotar aqui, que eu vou falar lá na aula, que é só um botãozinho que você aperta lá, né, mano? Ele já ativa. Pô, já ativa na hora. 2,5 milhões de token é token pra caralho. É, você pode usar o dia inteiro que não vai gastar, velho. Aí os E cinco não dólares precisa que nem você de coloca renova. ainda dura a vida inteira, pô. Tá lá US$ 10 meu lá, infinito, pô. E não fala porque é por tempo limitado. Fica É, lá. exato. Mas enfim, resto da galera, vocês estão muito tímidos, mano. Como que vocês estão aí? Alguma dor? Nada? Vocês não estão com dúvida nenhuma? Na Dificuldade? expectativa de você falar de vendas, prospecção, dólar, euro, ficar bilionário. Fechou, mano. Essa é a ideia. Mas, cara, Ô, ó, deixa eu aproveitar uma dúvida aqui pode rapidinho, puxar. Vitor. Você pretende trazer algo voltada para a Europa? Tipo, algum sentido de prospecção para lá? Porque eu vi que lá é muito ainda novidade, até tráfego pago, pô. Exato. Cara, eu tenho esse plano. Eu tô tentando chegar lá ainda. Tenho um cliente que tô quase fechando por lá. Mas o único, assim, o único limitante é realmente a nacionalidade, tá ligado? Os caras têm um pouco de preconceito com o brasileiro. Mas quem é de lá, tipo, ó, por exemplo, quem quiser ir pra lá, cara, vai fazer a festa com inteligência artificial. Tem mentorado meu que, mano, o cara, assim, nunca tinha fechado nenhum projeto. Fechou um de 2.500 euros, pô. 2.500 euros é muita grana. É, vezes 6. O salário lá mínimo é 900 e poucos, tá ligado? Então, tipo assim, é bizarro, bizarro. Mas, enfim, falando um pouco sobre prospecção e vendas. Cara, a gente tá numa turma, numa reunião secreta aqui na turma exclusiva e tal, mas eu não posso deixar de falar isso. Muitas pessoas não levam a sério quando eu falo isso, mano. Mas é literalmente o que funciona, ainda mais pra quem não quer gastar dinheiro. Eu sei, quem tá começando agora, cara, não quer gastar dinheiro com tráfego pago, ficar montando paginazinha, ficar fazendo conteúdo, cara, é tudo coisa que leva tempo e traz pouco resultado no começo, certo? Hoje, pô, eu tenho tempo pra gravar conteúdo, eu tenho tempo pra prospectar direto, eu tenho tempo pra fazer muita coisa, né? Mas eu sei, pô, na época eu tava trabalhando CLT, precisava de algo rápido. Pô, jogo rápido. Ganhar dinheiro rápido. Em 2 meses ali eu queria sair do meu emprego já. Então, o básico, tá? A liçãozinha de casa. Todos os dias você vai pegar e vai mandar mensagem para 5 empresas. Conversa normalmente como se fosse um cliente, tá? Prospecção direta mesmo. Vai na. Mano, primeiro, pega as empresas da tua cidade. De preferência, se você puder ir pessoalmente lá, botar uma roupinha bonita, uma social, uma calça. Vai lá, jeitadão, bate lá na porta, conversa normalmente, não como quem quer vender, mas como quem quer entender, né? Pergunta sobre o processo, pergunta, né, num horário que tiver tranquilo. Se você chegar lá e tiver uma bagunça, óbvio que você não vai prosseguir, né? Mas você chegou lá, viu que a atendente tá tranquila, e tal, tenta entender um pouco mais, tá? Seja carudo mesmo, genuinamente interessado por esse teu cliente. Pergunta, ó, deixa eu perguntar, eu trabalho aqui com sistemas. Não fala que você trabalha com automação de atendimento, tá?
Senão a secretária, velho, já vai revirar os olhos pra você já. A menos que se o doutor, o dono, você perceber assim que é alguém importante dentro da empresa, tá lá te ouvindo. Aí você pode falar. Mas fora isso, cara, você tá falando com a secretária, com alguém ali do atendimento, trabalha com sistemas, com software, com automação de processos. Não, você não trabalha com automação de atendimento, tá? Até o momento de você falar com o dono ali, você não trabalha com isso. E, cara, demonstra interesse. Pergunta, ó, deixa eu perguntar, tô fazendo uma pesquisa aqui, querendo entender um pouco mais sobre as empresas aqui da região. Vocês utilizam algum sistema de CRM para controlar os seus clientes? Vocês enviam promoções de forma automática? Vocês fazem follow-ups em clientes que não fecharam com vocês? Fazem pós-atendimento, né? De manter ali uma interação com o teu cliente mesmo depois ele já ter passado por aqui, né? Às vezes, pô, tem dentista, médico, tal, pessoa de estética, né? Que tem operação, tem coisa que precisa acompanhar depois. Vocês fazem isso hoje de alguma forma automática? Ou vocês fazem na mão, ou vocês não fazem? Que os sistemas vocês utilizam? Como que tá os clientes de vocês? Vocês estão conseguindo prospectar bem? Estão criando conteúdo? Cara, pergunta tudo que você puder, demonstra interesse, coleta os dados e fica na moita. Vai com calma, tá? Coletou os dados, você pode. Ah, obrigado pelas informações. Muito interessante o que vocês estão fazendo, tal. Mas acredito que se a gente alterar alguns pontos aqui, vocês podem melhorar muito o resultado. Até mesmo facilitar aqui o dia a dia. Né, eu vi aqui que você tá numa correria. Cara, se eu falar isso pra secretária, ela vai brilhar o olho. Eu vi aqui que você tá numa correria, não precisa disso. Tem sistemas já que facilitam muito o trabalho do dia a dia. Você vai ter muito menos trabalho, tal, vai ter muito mais resultado. Eu posso pegar esses dados que você me passou hoje, montar alguma apresentação aqui e apresentar para você, para algum responsável aqui da empresa, para o próprio doutor, doutora, para o médico, enfim. Cara, faz isso, né? Presencialmente é muito mais fácil, porque você tem aquela abertura da pessoa não te bloquear no WhatsApp, né? Porque muitas vezes é isso, prospecção direta, cara, é saber levar não, tá? É que nem a gente que é homem, quando vai ficar com a primeira pessoa na vida, cara, é levar um monte não antes. Pra prospectar, pra ganhar dinheiro é a mesma coisa. Você vai mandar mensagem, às vezes a pessoa não vai nem te responder, principalmente se você já chegar atacando. Ah, eu sou tal, fulano de tal, trabalho com automação. Cara, se você falar isso aí, de 1.000 mensagens você vai receber 2 respostas. Cara, conversa como uma pessoa normal, como um cliente, como alguém interessado. Pergunta, entende. Ah, não, eu só gostaria de entender mesmo que sistema vocês utilizam, tudo mais. Eu estou estudando nessa área, né? Eu sou programador, não sei, inventa alguma coisa, tá? Não precisa mentir, né? Mas dá uma floreada, não precisa falar exatamente o que você faz. O básico. Empresas que estão perto de você, pessoas que você conhece, familiares, amigos empresários, empresas da sua cidade, tá? Se você que tá me ouvindo agora ainda não falou com essas empresas da tua cidade, você tá deixando dinheiro na mesa. Você tá pensando em alguma coisa que você vai fazer e vai dar super resultados lá fora, na internet e tal, sendo que o dinheiro tá na tua frente. O dinheiro tá aí 5 quilômetros de você, literalmente, tá? Então, faz o básico. Empresas que estão na tua cidade. Falou com todas as empresas, tentou, cara, pelo menos uma você vai conseguir. A menos que você mora numa cidade de 5.000 habitantes, né? Aí não tem nem por que se oferecer esse tipo de solução. Mas, minimamente, aí uma cidade média aí de 50, 100 mil habitantes, tu já consegue clientes interessantes, tá? Clientes menores, tudo mais. E tu pode usar a cartada de ser alguém iniciante no mercado, tá? Isso não é feio, isso não é um problema. Pelo contrário, se você mostra que você entende do assunto, deixa uma demonstração. Por exemplo, quando eu fui prospectar minha primeira cliente, quando eu cheguei lá, né, eu já tinha conversado com ela, feito uma reunião online muito rápido. Ela não entendeu, mas ela gostou, porque ela tinha acabado de perder a funcionária, né, ela tinha demitido a funcionária que não estava dando certo. Ela tinha contratado um sistema de CRM que foi horrível, ela pagou caríssimo e não teve resultado. Ela contratou uma equipe de tráfego pago também que não gerou nada para ela, ou seja, ela tinha gastado um dinheirão e agora acabou que ela estava atendendo sozinha. E aí eu falei que dava pra automatizar, um negócio humanizado e tal. Aí ela fez um teste, primeiro com o meu próprio agente, gostou e tal. E aí quando eu fui presencialmente para fechar o negócio mesmo, né? Dar o valor e tudo mais, eu, antes de sair de casa, 10 minutinhos antes, fui no meu agente, mudei o prompt. Coloquei o nome da empresa dela, coloquei o nome dela, coloquei os procedimentos que ela falou que ela fazia. Mano, expliquei tudo, tudo, tudo.
Na hora que eu cheguei lá, eu falei, ó, é, antes da gente começar e tal, só que eu queria te mostrar aqui, ó, que eu adaptei o meu agente pra ele atender como se ele já fosse seu, tá? Faz o teste aqui. Ela testou e falou, nossa, que legal, tal, acho que é isso mesmo que eu preciso. Aí eu falei, ó, agora agenda, vê que, ó, apareceu aqui na minha agenda automaticamente, você não vai ter que se preocupar, é só você abrir sua agenda e tal. E aí ela adorou, né? E é isso que você tem que fazer, cara. Não custa nada tu mudar o prompt 5 minutos antes de demonstrar esse projeto, tá? Mas recapitulando, o básico. Empresas perto de você, pessoas, familiares, cara, pega o teu agente, deixa ele bonitinho, que nem o Aleph fez, deixa ele funcional, deixa ele legal, humanizado. Ó, postei uma aula ensinando a colocar áudio, né? Resposta por áudio no no agente. Então, coloque em áudio também, que é uma coisa que chama muita atenção, ainda mais se for uma voz humanizada, né? Uma voz que parece mesmo de verdade, porque a maioria lá do Eleven Labs é tudo robozão. Então, você tem que caçar bem, né? É uma voz boa. E deixa o teu agente lá bonitinho, funcionando perfeitamente. E, cara, divulga isso. Divulga isso. E deixa esse agente pra converter mesmo. Ah, eu sou tal, da empresa tal, trabalho com automação de processos, de atendimento, tudo mais. E, cara, lança esse agente pra todo mundo que você conhece. Pai, mãe, família, grupo do WhatsApp, grupo do Facebook, no teu Instagram. Cara, você pode achar que não, mas tem pessoas ao seu redor que estão interessadas no que você está vendendo. Só que elas não sabem que você está mexendo com isso. Quem aqui já experimentou, né? Eu tenho certeza que o Aleph e o Dan já, mas o resto aí, queria saber de vocês. Já experimentou falar que mexe com inteligência artificial pra alguém? Mano, a pessoa olha assim pra tua cara achando que você é um gênio. Ah, não, eu trabalho com inteligência artificial. A pessoa para o que ela tá fazendo pra te escutar. Ainda mais se você souber o que você tá falando, né? Souber o básico ali. E, mano, as pessoas ficam maravilhadas. Elas acham que é algo de outro mundo, acham que é super complexo. Então, se você mostrar que você domina isso, a pessoa vai falar: porra, esse cara aqui sabe de alguma coisa. Eu preciso contratar esse serviço. Isso aqui vai resolver meus problemas. Então, a primeira coisa, claro, tem coisas mais avançadas de prospecção, tem pitches de venda avançado, tem formas de proposta. Eu já montei proposta em PDF, já montei slide, já montei o caramba 4, já montei um documento, Google Docs, né? Em proposta de mais de R$ 10.000. O cara fechou comigo, lendo assim o valor no Google Docs. Então tem várias estratégias conforme o teu cliente, conforme o projeto que você for fazer, conforme o que você for entregar para ele, né? Mas tudo isso, galera, é no patamar 2. Quando a gente está iniciando, a gente está abaixo do patamar 1, que é ainda não sair do platô. Para sair do platô básico, tá? Eu sei que pode parecer muito fácil. Ah, eu vou falar com meus familiares. Ah, eu vou na clínica, eu vou oferecer. Ah, eu vou mandar mensagem para as empresas da minha cidade. Sim, é isso que traz resultado. Meus primeiros 10 mil de faturamento foi só desse jeito, foi só empresas da minha cidade. Pessoas que eu já conhecia, empresas que eu já frequentava. Foi uma empresa que eu era CLT, que eu pedi demissão pra mexer com isso. E meu chefe, ele perguntou porque eu tava pedindo demissão, né? Porque eu me dava muito bem dentro da empresa e tal. Eu mostrei pra ele. E aí depois eu saí, ele falou: "Cara, tem como você implementar um projeto aqui pra gente?" Um projeto, né? Esse já foi meu segundo cliente. O primeiro foi a moça lá da estética, que era amiga, que era uma conhecida da minha mãe. Então, assim, não tem segredo, sabe? Todo mundo começa por algum lugar. E depois foi uma outra clínica que eu também frequentava quando era moleque. Um dentista que eu nem vou mais, né? Hoje eu vou em dentista de outra cidade. Mas eu fui lá, falei, ah, quanto tempo, tal. Ô, tô trabalhando com isso. Eu lembro que quando eu consultava aqui, você mesmo que respondia o celular, é assim ainda, tal. Cara, é o básico, tá? Você não tá sendo intrusivo se você oferecer sua solução, pelo contrário. Eu sei que a gente tem essa barreira dentro da gente, ah, mas eu vou cobrar caro. Nossa, mas R$ 4.000 é muita coisa. Pro empresário, não. Para muitos empresários, mais vale o que você tá entregando para ele do que ele vai te pagar, sabe? A gente quebrar essa barreira do eu tô atrapalhando, nossa, eu vou tirar o dinheiro dessa pessoa. Não, você vai somar, você vai entregar resultado, tá? Então a primeira coisa é a gente quebrar essa barreira interna, tá? Tirar esse peso da gente, de tipo, vou deixar mais barato pra pessoa fechar. Ah, não quero atrapalhar, não vou oferecer isso aqui. Mano, você tá oferecendo um negócio que vai ajudar a empresa, que vai trazer resultado, que provavelmente vai facilitar muito o dia a dia, né?
E uma coisa que muitas pessoas acham que não faz sentido, mas que faz, é empresas pequenas precisam muito mais de automação que empresas grandes. Principalmente para quem está iniciando, tá? Por exemplo, a gente aqui, a gente que eu ensino na formação e a maioria das coisas que vocês vão ver de automação e inteligência artificial é o básico. É CRM, é atendimento no WhatsApp, é isso. Empresa grande, cara, isso muitas vezes não vai funcionar. Às vezes os caras têm os processos internos muito definidinhos, muito, sabe, muito bem já alinhados, e eles precisam de algo muito parrudo, um sistema avançado, alguma coisa assim. E, claro, empresas que vão pagar mais. Mais que às vezes você não tem nível ainda para chegar nessas empresas. Então, cara, as empresas pequenas são o ponto-chave para iniciar nesse mercado. Tá? Empresas ali de faturamento até 20, 30, 40 mil reais. São pessoas que têm um atendente, ou às vezes clínica de família, que tem dois, três médicos, e eles mesmos atendem no celular. Imagina se oferece uma solução que vai atender para as três pessoas e não vai nem custar a mensalidade de um funcionário. E vai fazer o atendimento bem melhor. Então, tipo assim, foca nas empresas pequenas, tá? Também. É, pode parecer meio contraditório, as empresas pequenas vão fechar serviço, mas é. Porque elas às vezes têm muita essa dor. Tipo assim, a moça lá que eu fechei a primeira vez, era isso, ela não queria ter gasto com funcionário. Porque o funcionário ia ficar horário comercial, né? De noite, que era a hora que ela mais recebia mensagem, ela tinha que ficar respondendo, porque a funcionária dela não estava disponível, né? Não estava em horário de trabalho. Fim de semana também, ou ela não respondia, ou não, ou ficava sem resposta o cliente, né? Que, enfim, ela já tava. Já tem dinheiro pra caramba essa galera de estética, né? Mas ela tava nesse impasse entre contratar alguém e diminuir a margem dela. Mano, ninguém quer tirar dinheiro do bolso, né? Então, imagina ali ter um custo de funcionário, se você contratar CLT, você vai pagar aí pelo menos uns R$ 3.500 pro cara. Isso eu não tô falando de salário, tá? Tô falando de salário, imposto e tal. O cara receberia uns 1.800, 2.000. Então, muitas vezes a empresa, ela tá nesse impasse entre contratar alguém, ó, eu preciso melhorar meu atendimento, que eu tô cansado de ficar atendendo, tá atrapalhando meu dia a dia, mas se eu contratar alguém aqui, minha margem vai diminuir muito. É aí que você entra. Aí que a automação entra. Você cobra ali uma implementação de R$ 2.500 no primeiro mês, que já tá mais barato do que ela pagaria para um funcionário. Você não cobra a primeira mensalidade, faz aí 30 dias de implementação, 30 dias de teste, para deixar bem espaçado, para você ter tempo também, como é uma das suas primeiras, um dos seus primeiros serviços, automações, pra você ter tempo de deixar isso bonitinho pro cara. Ou seja, você vai receber 2.500 para 2 meses aí, basicamente, e depois coloca uma mensalidade de R$ 1.000. Faz isso com 6 clínicas. Você já tem 6.000 de faturamento recorrente, fora o que você faturou da implementação. E você não vai ter um trabalho gigantesco, porque é basicamente replicar o que você fez. Claro, VPS, aí você pode usar na mesa, mais configuração de API e tudo mais, é um trabalhinho, mas cara, para provavelmente ganhar mais do que a maioria já da galera, para já faturar 5, 6, 8, 10 mil reais. Então, não duvidem do básico, tá? Eu tô falando isso porque realmente funciona, tá? Eu falo isso para todo mundo. São poucas pessoas que realmente fazem isso, são poucas pessoas que realmente acreditam, porque tem muito tem muito guruzinho no mercado, tem muito charlatão que te vende uma fórmula mágica, fala que você precisa de mil e uma coisas para ganhar dinheiro, que tu precisa do método pró validado dele, da mentoria de R$ 5.000 dele e tal. E no fundo ele não te fala o básico, que é isso aqui que eu tô falando agora, tá? Isso aqui eu falo, cara, e escuta, e testa, tá? Eu quero aqui, ó, hoje tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pessoas aqui online, tá? Eu quero que, mano, todo mundo testa isso que eu tô falando. Tenta aí, vai, 5 é muito. Três empresas por dia. Começando pela tua cidade, tu vai limpar todas as empresas da tua cidade, falando da tua solução. Ah, seja delivery, seja clínica, seja qualquer coisa, cara. Tu vai tentar. Tu vai. Eu só quero que tu sinta o gosto de falar inteligência artificial e alguém parar pra te ouvir. E querer contratar teu serviço, mesmo sem saber exatamente o que tu faz. Sente esse gosto, tá? Então, 3 empresinhas aí por dia, tá? Fim de semana, não precisa fazer nada, tá? Ó, dando colherzinha de chá, galera. 3 empresas por dia tu vai prospectar, tu vai conversar, tu vai entrar em contato, tu vai ir presencialmente. Quem trabalha eu sei que é mais difícil, tá? Não tô generalizando aqui. Mas
3 empresas por dia, tu vai conversar, tu vai prospectar, tu vai oferecer, tu vai divulgar o teu agente, tá? Montem o teu agente de agendamentos básico, montem ele muito bem feito, testem, refaçam. Dúvida, galera. Aqui no Discord vai ter tem um canal, né? Aqui só para tirar dúvida, tá bom? De erros comuns. Eu vou começar a exemplificar melhor as principais dúvidas, como corrigir, tá? E tem um canal só para você falar os erros que tá tendo, tá? Detalha muito bem lá que alguém vai te responder. Provavelmente eu. Mas enfim, deixa o teu agente funcionando bonitinho e divulga para todo mundo. Beleza? Eu posso contar que no próximo encontro que a gente tiver aqui, pelo menos uma. Os dois aqui, o Daniel e o Aleph, já estão quase fechando o contrato. Mas as outras 10 pessoas que não se. que não falaram ainda, eu quero que pelo menos uma de vocês esteja com um cliente ali perto de fechar, sabe? Pô, tô com um cliente muito bom aqui, ele tá pedindo proposta, tá querendo, tá interessado. Posso contar com vocês, galera? Pra esse uma semaninha. Aí, ó, são 3 empresas por dia por 5 dias, são 15 empresas. Fechou? E semana que vem eu quero todo mundo no grupo, ó, prospectei. Realmente faz sentido, as pessoas param pra ouvir. Cara, falar de inteligência artificial é muito legal, as pessoas prestam atenção em mim, porque você vai ver que falar de tráfego pago hoje em dia, as empresas têm até repulsa, sabe? Você vai falar de tráfego pago, os caras não querem nem te ouvir, mano. Eles têm. Eles não querem saber, não, porque ou já tem, ou já pagou e foi uma merda. Agora, falar de inteligência artificial, 90% das empresas que tu abordar nunca nem ouviram falar desse tipo de coisa. Então, tu realmente vai chamar muita atenção, tá? Então, liçãozinha de casa básica. Alguém tem alguma dúvida do que é pra fazer? Agora é a hora, hein, galera? Tá dando pra me ouvir de boa? Boa? Pode falar. Eu tenho uma dúvida. Acho que não é nem uma dúvida, mas uma questão assim. Acho que tanto eu, que ainda não fechei nenhum cliente, não tô conseguindo avançar na prospecção. Acho que a maioria do pessoal que tá nessa etapa é a abordagem. Que a gente manda mensagem ali pra empresa, pro dono da empresa em si, e trava ali mesmo. Tipo, ela responde a primeira mensagem, que seria mais ou menos o cumprimentar a pessoa em si, o bom dia, o oi, tanto faz, e depois trava. Não passa mais aquilo ali. Tem algum tipo, alguma dica, alguma coisa que tu vai falar, algum, tipo, não digo um segredo, mas algo que faça a pessoa pelo menos te responder, tá ligado? Porque que nem nessa semana, eu acho que sem mentir nenhuma, eu mandei mensagem pra umas 15 empresas, assim, 15 pessoas. Se um cara me respondeu hoje dizendo que já trabalhava com isso, foi a única resposta que eu tive. Sem ser o cumprimento, a saudação, digamos assim, sabe? Uhum. Mas é assim mesmo. Mas deixa eu te devolver uma pergunta, irmão. Qual que é o seu nome? Não tá aparecendo aqui? Aí, ó, Perdão, não consegui ouvir. não deu pra entender. Aí, ó, Ian? Beleza. isso. O que que você tá, assim, você falou que passa da abordagem ali inicial e trava. O que que você tá mandando, qual que é a última mensagem que você manda que trava, que a pessoa para de te responder? Tipo, eu mando ali, né? Nem ali que eu não mandei pra uma clínica, eu mandei. Oi, bom dia, mandei o nome da dona em si, que era a Bianca, se eu não me engano. Daí ela respondeu, ah, oi, bom dia. Daí eu mandei assim, ah, trabalho com inteligência artificial. Queria ver com você se. Não, minto. Deixa eu até ler aqui pra não falar besteira. Beleza. Porque pra cada um eu mando alguma coisa, né? Pra não ficar sempre a mesma coisa. Aham. E aqui, ó. Prazer, me chamo Ian. Tenho uma proposta sobre inteligência artificial e gostaria de saber se posso tratar com você sobre um assunto dessa clínica. Quem que eu posso mandar sobre essa proposta e explicar o fluxo que eu montei? Beleza, vamos lá. O que que tá acontecendo é que, cara, tu tá sendo direto demais. Tu tá assustando teu cliente. Tipo, imagina você como empresário. Tá ali no dia a dia, às vezes tá, pô, atendendo, tá na correria. E aí, beleza. Você recebe a mensagem de alguém achando que é mais um cliente. E ali na terceira mensagem, a pessoa já fala, ó, trabalho com inteligência artificial, posso te mandar uma proposta, posso falar com alguém, posso te explicar o fluxo que eu fiz. Tu tá sendo muito direto, sabe? Muito agressivo. E quando a gente tá falando de prospecção, o ponto-chave, a parte mais importante da prospecção e da venda, né, que seria um dos pontos mais importantes dos dois, mas é identificação.
Se você não gera identificação nesse teu cliente, nesse seu lead, ele não vai prosseguir com você de jeito nenhum. Então, assim, antes de você falar que mexe com inteligência artificial, que não sei o quê, tenta fazer algumas perguntas um pouco mais abertas, tenta entender um pouco mais da operação, tá? Depois eu vou mandar para vocês aqui no Discord um script de vendas, tá? De abordagem fria para vocês seguirem, tá? Aí vocês usem de base, mas claro, adaptando sempre pro cliente. Mas assim, tenta gerar mais essa conexão de tipo assim, ah, tal, nossa, você deve estar numa correria aí, né? Deixa eu perguntar, é você mesmo, a doutora, tal? Ah, sou eu. Nossa, e só para entender como funcionam os seus procedimentos. Ah, é assim, assim, assado. Ah, e é você mesmo que atende sempre, que responde no WhatsApp, que faz os procedimentos? Ah, é, sou eu, tal. Ó, desculpa tá atrapalhando seu tempo aqui, mas nossa, eu imagino como que deve estar corrido aí, né? Você fazer os atendimentos, procedimentos. Viu? Tem uma solução aqui que pode te ajudar muito, pode solucionar esse seu problema para você não ter que se preocupar mais com a parte de atendimento. Eu posso te explicar essa solução aqui em 5 minutinhos? Quando eu posso te chamar novamente? Tipo assim, cria um compromisso com essa pessoa, sabe? Olha, quando você tem 10 minutinhos livre pra eu te ligar rapidinho só pra te explicar como funciona e você ver se faz sentido pra você. Então, assim, antes de você já falar que mexe com inteligência artificial, que tem uma proposta, isso já é, tipo, é meio intrusivo, sabe? Quando você fala proposta, a pessoa já pensa em cobrança, já pensa em pagar. Então, tenta mais falar, tipo, ó, eu tenho uma solução, eu tenho algo que pode te ajudar nessa área, que pode resolver esse problema seu. Tem alguma coisa aqui interessante que eu posso te mostrar. É rapidinho, 10 minutinhos, 5 minutinhos de ligação aqui, eu te explico como funciona. E se fizer sentido, a gente prossegue, eu te dou mais detalhes, pode ser? Então, tipo assim, só resumindo, né? É você ser um pouco mais. é, um pouco mais indireto mesmo. É que nem prospecção e vendas, é que nem sedução. Imagina ali, você tá chegando em uma menina, né? Ou um menino, enfim, tá chegando ali pra fazer uma cantada em alguém. Aí você fala, oi, tudo bem? Ah, tudo bem e tal. Viu? É, tava te vendo ali e tal. Tô querendo te beijar, você topa? Logo na terceira conversa assim, com a pessoa. Na terceira vez que você abre a boca pra falar, você fala isso. Pô, a menos que tu seja um galã de novela, mano, a mina vai te dar um tapa na cara, meu, vai falar não, sai daqui, estranho e tal. É a mesma coisa, cara. Prospecção é uma sedução. Tu tem que ser calmo, tu tem que envolver a pessoa. Não, ah, tal, o que que você faz? Ah, você gosta? Quando você frequenta aqui e tal? É, te conhecer um pouco mais, qual que é o seu nome? Que você gera essa identificação com a pessoa, sabe? É realmente criar um micro relacionamento, uma sedução, que no fim é a mesma coisa. Mesma coisa de você seduzir uma pessoa, né? Conseguir ficar com essa pessoa e tudo mais. É a mesma coisa que tu conseguir fechar um cliente, né? É óbvio, com âmbitos da vida totalmente separados. Mas a ideia é a mesma. É você gerar identificação, mostrar que você está interessado na pessoa, mostrar que você quer saber mais sobre essa pessoa, que você tem certo cuidado, né? Que você ali não tá sendo muito direto. A pessoa, no fundo, ela sabe a tua intenção, mas você foi tão, como fala? Você foi tão genuíno, você mostrou tanta boa vontade, não boa vontade, mas você mostrou tanto interesse mesmo na pessoa, né? Não no que você quer, que ela tá disposta a te ouvir. Você pode no final acabar levando um não. Como eu já levei muitos nãos, muitos clientes já, pô, tava ali super engajado, tal, reunião, follow-up, o cara, não, beleza, tal, não sei o que, manda a proposta, o cara trava, sabe? Putz, nossa, achei que ia ser mais barato. Não, mas tá muito fora do meu orçamento. E aí de duas uma, ou você ah, abaixa a proposta, ou você realmente fala, ó, então não faz sentido mesmo, tal, em um próximo momento aqui a gente conversa, não sei o quê. Mas deu pra entender mais ou menos a lógica, tal. Depois, claro, vou mandar um script, mas a ideia principal assim da prospecção deu pra pegar mais ou menos o que que seria? E o que que você cometeu de erro assim? Não dá pra chamar de erro, né? Tudo é um aprendizado, mas você conseguiu entender a diferença? Sim, sim, deu pra passar a visão, uma mão na roda agora praticamente. Boa, boa. Ô, Depois que esse Vitor, script vai ficar mais fácil ainda. Pode falar, irmão. você quer que eu fale como eu tô fazendo? Tipo, eu sou uma pessoa que não fechei ainda. Pode falar, pode falar. Vamos analisar aí. Cara,
Primeiro eu tento gerar empatia com a pessoa. Eu tento procurar interesse no que ela faz, Uhum. entendeu? Eu procuro saber ali preço, a localidade dela. Lógico que antes eu testo o atendimento dela, sempre todo cliente eu testo, eu mando mensagem se é bot, eu faço o fluxo todinho do bot até entender o tempo que demora e eu falo para ela o tempo que demorou e o tempo que, no caso, quando eu falar, né, da IA, eu falo o tempo que eu vou levar para IA atender. Mas normalmente eu tento gerar empatia e eu dou exemplo, por exemplo, a minha irmã, quando é estética. Minha irmã faz cílios. Aí eu falo, pô, reparei que você demorou um certo tempo para me responder, você deve estar na correria. Pô, eu sei como que é, a minha irmã trabalha aqui com cílios e ela faz muitos procedimentos e acaba que o WhatsApp dela fica uma confusão. Aí eu falei, pô, gostaria de conversar com você, talvez numa solução para acelerar esse processo de atendimento e quem sabe fechar algumas vendas a mais do que você já tem feito porque eu fiz isso com a minha irmã e hoje ela tem um tempo livre até para mexer no telefone, porque ela consegue fazer ambos ao mesmo tempo e ainda ter um tempinho para mexer no telefone, porque todo o atendimento está sendo feito enquanto ela está descansando. Aí, normalmente, quando eu faço isso, 99% meio que se identifica com esse cenário, né? Eu coloco ela no cenário de, Uhum. tipo assim, dificuldade, solução e prazer, e, consequentemente, ela, no mínimo, tem interesse de ter uma reunião. E eu, sem ter feito nenhum contrato, eu tenho, até o momento, 5 reuniões marcadas para a semana que vem. Excelente, é exatamente esse ponto. Gerou identificação, né? No caso, a tua irmã, perfeito. E tu realmente aplicou isso aí pra tua irmã? Sim, ela tem Aí, aqui. então é um case, pô. É um case já de sucesso. Falou, ó, se quiser, você prosseguir com essa conversa, se a pessoa ainda estiver relutante, ó, se quiser a clínica que a minha irmã trabalha, ou o número da minha irmã é tal, depois faz um teste ali, conversa, vê se realmente é o que você espera para o seu atendimento. E se fizer sentido, ó, você consegue testar até tal dia? Aí depois disso eu te mando uma mensagem para você falar o que achou e tudo mais, e eu te explicar um pouco melhor como funciona. É isso aí, irmão. Tá amassando, cara. Tu já tá no E caminho também certo, é questão de tempo agora. tem tem uma parte também que você falou do preço, e eu tento burlar essa parte com o óbvio. Eu sempre falo que a IA funciona 24 horas, ela não fica doente, não vai ter que pagar férias, não vai faltar, não vai ficar final de semana sem trabalhar. Mesmo ela descansando, eu sempre jogo esses lances assim. E chego até, em alguns casos, até falo sobre valores, que eu meio que fiz um esboço aqui de Uhum. quanto que custa para ter um funcionário por um mês. E aí, quando o cara fica, ou a mulher fica muito relutante, eu meio que dou todo esse esboço para ela e o valor independente do quanto você for cobrar, até 3.000 tá barato, comparado a um funcionário convencional. Sim. Você pode falar, ó, um funcionário custaria R$ 3.500. Eu poderia te cobrar R$ 3.500 nesse sistema de A, porque ele atenderia até melhor que um funcionário. Ele atende 24 horas, ele não falha no atendimento, ele não vai confundir. Se ele receber 5 mensagens ao mesmo tempo, ele vai responder as 5 com a mesma qualidade, ele não vai tirar férias, não vai ficar doente. Poderia te cobrar fácil R$ 3.500, que é o valor de um funcionário, porque ele iria atender até melhor que esse funcionário, poderia até te cobrar mais. Mas é óbvio que eu não vou te cobrar esse valor. Eu tô aqui para ser uma solução e não mais e não, eu tô aqui para somar, para te trazer resultados. Então, ao invés de te cobrar 3.500, eu vou cobrar R$ 1.500 mensais para você. Já é menos da metade do que você pagaria no funcionário em algo que vai trabalhar muito mais, te trazer muito mais resultado. Pô, tu já quebra uma objeção gigantesca nisso. Gigantesca. Mas é isso, irmão. Essas 5 reuniões aí, uma vendinha sai, cara. Uma vendinha sai. Na verdade, eu tenho aquela que eu te comentei, né? Eu tenho mais uma de uma mulher que vende curso, e ela tá para bater 1 milhão de faturamento, e ela Nossa, mesma faz atendimento no WhatsApp. Então, tem mais essa, e as outras são convencionais aí do dia a dia. top. Então, galera, liçãozinha de casa, prospectar as empresas próximas a você, deixar o agente, ó, bonitinho, tá? Não precisa inventar moda, tá? Como eu falei, o básico, arroz, feijão que funciona. Não se prende meu agente ainda não tá perfeito, eu não vou mandar pra ninguém. Não, manda. Se der problema, tu aprende. Tu vai sentir um pouco o que que é um agente em produção, né? Como ainda não tem cliente. Cara, deixa muitas pessoas testarem. Depois a gente vai passar aqui como você consegue alguns créditos grátis lá no GPT e tudo mais.
deixa testar, deixa brincar e consiga algumas reuniões, fale com as empresas próximas. Fechou? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Ô, Vitor, eu tenho uma. Sabe o sistema de pause Sim. do quando vai para humano? Aham. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, o meu fluxo aqui, ele não é o seu que você ensina. Eu Uhum. consegui um outro, implementei, juntei e fiz um outro maior. E aí, quando alguém, no caso o humano, manda mensagem e a IA entra em pause, ela entra em pause para todo mundo ou só para aquele número? Cara, eu imagino que o sistema que você deve usar é um chave do Red, certo? Que ele bloqueia IA. Então, ele, na verdade, deixa Espelha eu a só tela, ver aqui. espelha a tela. Deixa eu abrir aqui que eu vou mostrar. Mas é pra ser só pra um número só, né? É, Só você vai pra pessoa que colocar o mandou ID daquela mensagem. pessoa. Ah, senão não compensa. Não, imagina. Mas Deixa eu tem mostrar. uns. Ah, Vamos ver como você tá fazendo aí. Olha aqui. Pausar IA. Beleza. Tá vendo? Ela entra em pause, salva o histórico humano, e aí depois Mano, eu tem um já vi esse comando. template aí já. É, Cara, e ela reativa e volta o fluxo. coloca aí nesse pausar IA. Aqui? Aham. É mais ou É, menos a mesma lógica do dashboard, né? é, Ele ele pausa pra atualiza o esse campo número. no Supa, É isso aí. e aí depois ele verifica no Supa. É por telefone, né? No Sim. caso aqui, ó. É, Basicamente o ID daquele usuário. Ah, é a tá. chave primária, né? É isso. No caso é esse fluxo aí, ó. É ali, ó. Tá vendo ali no cadastrar lead? Provavelmente ele deve dar um get. É, ó. Aí Aham. ele deve buscar já também o campo que atualiza ali. É, deve ter uma flag ali, né? Tipo, IA, humano. É, Só pra ele se Aqui identificar. Não, ali o no get. supabase get. aqui. É. É, Aí ele puxa só o ID. É, mas deve puxar o resto, né? Ele tá filtrando só pelo ID, deve ter uma. aham. Mas é isso, mano. Ele vai pausar pelo ID mesmo, ó. Porque ele faz um switch ali. Eu fiquei com esse medo, entendeu? De quando pausasse tudo. Eu falei, vai fudeu. Não, mas faz um teste Por- depois. Porque ela tem esse sistema aqui, ó, Ah, que não. ela cria tem um treinamento por comando também. É Uhum. só jogar um comando que ela faz um treinamento aqui na planilha, tipo para pergunta. Fica mais prático para quando, por exemplo, uma clínica tem uma pergunta muito recorrente, ela joga o comando e atualiza automaticamente aqui dentro. Aí na próxima vez que o cliente for falar, não tem mais a IA não fica meio perdida, sabe? Sim. Top, eu Mas já vi esse template também. Inclusive aquela Esse parte de template é agendamento famosinho, né? eu usava antigamente, cara. Nossa senhora, essa parte de essa agendamento. É Aham. essa daí mesmo. Só que esse daí não tá original, não, hein? Não, tá não. envia PDF ali. Mas É, é Foi, isso. foi mas tá modificado algumas top. partes. Esse templatezinho é bom. Essa parte aqui eu acho muito Eu interessante. só acho desnecessário ali o agente Cara, reg rodar todas as vezes antes do é. agente anormal. Tá gastando token à Aham. toa nessa brincadeira aí. No caso, isso aqui foi feito para economizar, entre aspas, né? Ô, louco, mas É, tá não usando faz duas IA. sentido, não. Tipo, se o Mas cara só eu, mandar um oi, ele vai ativar um agente reg, tá ligado? aí tipo assim, eu não, Mas como eu enfim. ainda falei lá no grupo, eu não manjo ainda de construção, né? Então acaba que eu só faço algumas edições. Pô, irmão, tu rodou esse template? Ele Então tá tu funcionando manja, 100%. pô. Larga disso. Larga de ser humilde. Ah, não. Eu sei fazer funcionar, eu só não sei Aham. montar, Sim, entendeu? sim. A lógica não, mas eu não tive problema nenhum. Todos os problemas que eu tive eu solucionei sozinho. É isso. No grupo ali eu só falo quando é muito, Mano, assim, esse necessário. follow-up eu uso até hoje, velho. Esse Aham. Exatamente esse. é muito maneiro, né? Eu tive esse problema aqui, ó, que todo mundo tava tendo com esse Node aqui. Eu arrumei ele sozinho, por exemplo, porque ele tava com um problema aí há um tempo atrás, que ele tava O que que ficando tava dando? marcado aqui. Eu não lembro direito, mas ele não salvava, sabe? O histórico. Mano, é que eu não Aí eu, entendo isso, velho. aí eu fui e modifiquei, porque tava dando erro, tá vendo? Aí eu fui, mudei ele, aí voltou a funcionar.
Não gosto muito desse template, mano. Me incomoda um pouco, Esse mas. template no peito dos guri. Eu mando, pô, tem como não. Aqui tá todo funcional, tudo funcionando. Eu, Nosso eu acho sistema de que o agendamento, cara que criou ele treinamento, disponibilizou, não pô. disponibilizou? É, de graça. É. Ele disponibilizou, aí eu só fui alterando, porque ele não ensina a corrigir os problemas, tá ligado? Ah, normal. A Na Mano, verdade, esse o banco buffer dele. aí. Pode falar. Esse buffer aí tem que verificar o ID também. Olha o if dele, abre o if do buffer. Onde que você tá? Mensagem picotada ali. Aqui. Abre o if. Aí. É, ó, É, não ele tem. verifica só. É o mesmo. É o É o mesmo mesmo rolê. BOzinho, mano. Mas é muito difícil É, dar BO com isso, velho. nem é muito útil, na verdade, mano. É só um Ah, é toque útil, é mesmo. útil. É, Se rodar no teu cliente e acontecer de duplicar a mensagem, velho, tu tem que fazer isso aí, tá ligado? Adiciona um if aí. Não, adiciona um if não, adiciona um end, né? Aí tu ele pega tá E, o funcionando. Ele tá e funcionando verifica o normal, ó. ID. Aqui, ó. Conversation ID. E Message ID, né? Aqui. Vai chegar em webhook diferente, né? Tipo, não dá como Se chega não estiver Entity funcionando, ID. talvez seja porque a VPS tá desligada lá. Mas, rapaziada, é isso. Tá, tem uma outra callzinha agora, 6h30, com meu consultor financeiro. Ele vai me dar um esculacho Ah, aqui. Mas, galera, só queria agradecer pela presença de vocês, tá? Vamos usar mais o Discord, tá? Uma plataforma aqui muito boa. Eu também, ó, eu tenho que admitir, eu tô aprendendo ainda a usar, tá? Mas tenham calma que logo, logo isso aqui vai estar bonito, funcional. Vou pegar alguém pra me ajudar a fazer essa parada. Mas é isso, tá? Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que a gente conversou hoje, ou sobre o que que vai ter, o que que não vai, teve alguma outra dúvida, pô, Caxi, tô aqui conversando com o cliente, manda lá no grupo, ó, tô no grupo da reunião secreta que eu vou responder bem mais rápido que o outro, tá? Ô, tô aqui conversando com um possível cliente, ele mandou isso aqui, o que que eu respondo agora? Sem pressa, manda lá no grupo, espera que eu vou te dar uma resposta boa, beleza? Mas, cara, façam a liçãozinha de casa, essa prospecçãozinha básica, monta, deixa o agente funcionando minimamente, manda pra todo mundo, sabe? Esculacha, deixa ele marcar a reunião pra você. Gasta esse tempinho no começo que vai valer a pena depois, tá bom? Foi o que me fez sair literalmente do meu emprego que eu não gostava, que eu não me sentia bem. E hoje, cara, fazer basicamente o que eu gosto, o que eu amo aqui de casa, da onde que eu quiser. Então, façam isso que eu tô falando, tá? Eu sei que no começo é chato e tal, mas na primeira venda que vocês fizerem, vocês vão sentir um alívio tão grande por estarem nesse mercado, por estarem fazendo tudo isso, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença de vocês novamente. Até a Eu tenho uma próxima dúvida call. rapidinho. Pode falar. Quer? É melhor, será, eu prospectar ou eu criar um fluxo pro cliente para esse fluxo prospectar o cliente, digamos assim? É melhor você, porque você vai ter mais controle e tu vai aprender durante esse processo. Por exemplo, hoje você ainda não tem todo o seu script de vendas pronto e funcional, certo? Você mesmo falou que tá perdendo muitas conversas aí pela metade. Então vale muito a pena você aprender antes de querer pular essa etapa, tipo, vou deixar um agente atendendo. Primeiro, entende um pouco como funciona, como o cliente reage, né? Na hora que você vê, beleza, eu achei o caminho legal, aí você passa tudo isso para um agente, tá? Eu até hoje tenho um agente ali que prospecta, mas é, na maioria dos clientes eu prefiro ir conversando e sentindo a temperatura ali do cara, vendo o que ele tá falando. Mas, como eu falei, né? Divulga o teu agente. Teu agente tem que estar pronto para prospectar também. Ele tem que estar pronto para falar de você, das suas soluções e marcar a reunião para você, tá? Mas foca primeiro em entender esse processo. No comecinho é chato ficar respondendo ali. E mais, pega essas pessoas que pararam de responder e faz um follow-upzinho nelas. Manda um oi ali, pergunta se. Muda o assunto, sabe? Muda o assunto. Ficou ali meio chato quando você falou de proposta? Fala outra coisa. Tenta retomar o interesse desse cara contigo, sabe? Tenta retomar o amor entre as Acho que partes. ô Vitor, aquele exemplo tenta pré-moldar pro negócio dela e manda pra ela mandar mensagem. Acabou. Exato. Quando ela mandar mensagem, ela vai se sentir falando com ela mesma. Acabou. Tu pega algum cliente que deu um pouquinho mais de interesse e fala, ó, eu vou mudar um modelinho aqui pra você, tá? Como se fosse eu fazendo pra você. Testa ele e depois me fala o que você achou. E é isso. Uma clínica de estética chamada Estética Goiás, sei lá. Tu bota o nome lá no prompt, bota os procedimentos, deixa a pessoa testar. Pô, ela vai
É nisso que você ganha o cliente, tá? É nisso que você vai ganhar o cliente. Então é isso, galera. Agora tem que ir mesmo, senão não vai dar tempo de eu entrar aqui. Mas, qualquer dúvida, grupo do WhatsApp, a comunidade aqui no Discord e bora marcar nossas próximas calls, que tem muita coisa ainda pra falar com vocês, tá bom? Obrigado pela presença de todos e até a próxima, galera. Valeu, boa Falou. noite. Sextou, hein? Valeu, valeu, boa noite.